Em 23 de dezembro, em sonhos, as luas me foram mostradas, 4 estações lunares. Eu estava pensando, Senhor, por que você está me mostrando essas 4 estações lunares? De repente, meu acompanhante apareceu e me mostrou um calendário, uma página de um calendário. Esta página de calendário dizia Nisan. Eu não entendi. Não estou acostumada a ver esses nomes e saber o que eles significam. Quando vi aquilo, que se me focou o nome, estava escrito Nisan. Ele marcou o dia 17 daquele mês. Quando eu vi abaixo do 17, dizia lua nova. Naquele momento ele me disse: Não quero que você perca a contagem. Então, quando ele me disse que o dia 17 era uma lua nova, começou a contar a partir do dia 18 e contou como se fosse um. Ele contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e caiu novamente sábado. Ele me disse: Não perca a contagem. A cada 7º dia é o meu sábado. Eu disse: Senhor, mas por que você está me contando sobre as luas novas? Então, como não entendo essas coisas, ele me disse que os sábados eram os mesmos, porque são um santuário no tempo, ao qual o inimigo não tem conseguido, por mais que deseje, mudar o ciclo semanal de 7 dias. É por isso que a profecia específica, que obrigará com câncer e morte, e que o quebrantamento do povo guardador disso será para desistir de guardar o dia sagrado. Que as luas novas são o começo de cada mês, mas meus sábados continuam como sempre. Então eu despertei. Nunca na minha vida dei importância a esse sentido tão específico. Sim, já havia ouvido algumas pessoas falarem sobre as luas novas, mas não nesse sentido. Algo assim nunca me ocorrera antes. Então, naquele momento eu despertei, porque ouvi as palavras onde ele disse: Bendito é aquele que confia em mim. Então, quando acordei, comecei a analisar e pensar e dizer: Senhor, eu preciso de mais luz. Não sei sobre isso. Não sei o que você está tentando me dizer ainda mais sobre isso. Então fiquei em meditação e em tudo que o Senhor havia me mostrado naquela época. Mas foi somente em 26 de dezembro que o Senhor falou de novo sobre isso, mais um pouquinho. Então, nesse sonho, eu estava em uma convenção adventista. Era um sábado e estavam celebrando o Natal. E nisso vejo que chega um pastor, se senta e logo que termina a celebração de Natal neste sábado, fomos para um quarto. Era um quarto rústico. Lá, esse pastor que chegou me disse: Eu tenho 20 minutos para conversar, porque existe uma verdade e você deve saber disso. Então ele me disse para escrever. Ele me citou alguns versos. Lucas 22:1. Ele também me citou Marcos 4:23, Levítico 23, de 3 a 6, e Deuteronômio 6:12. Então, quando ele me citou isso, fiquei pensando e disse: O que esses versículos dizem? Antes de procurá-los, porque eu queria procurá-los, ele me entregou um folheto. Era um folheto azul claro. Abri. O folheto caiu em nosso meio. Comecei a ler e disse: As festas de Jeová. Eu peguei rapidamente e fechei o livro e corri atrás do pastor que já estava saindo. O pastor que me deu, e eu perguntei:
por que está me dando isso? Então ele me respondeu: você deve conhecer a verdade de Deus, suas celebrações, seu plano, o tempo que as profecias marcam no calendário de Deus. Com isso, ele pegou um pacote que meu marido lhe deu e partiu em missão. Então eu saí com um livro na mão e entrei numa reunião que foi realizada em cima de uma planície. Era como uma colina. Havia um prédio de concreto lá e eu entrei e vi como todos os irmãos adventistas celebravam o dia de Natal. Lá eles tinham um Papai Noel e muitos desses bonecos estavam por toda parte. Alguém me disse: a dinâmica aqui é que no final do evento, cada um leva um boneco desses para sua casa como um presente. Então eu disse: como é possível? Isso é pagão. Não podemos levar isso para nossa casa. Ele riu e continuou até o final da atividade. Eu disse a eles que eu tinha algo para mostrar a todos, mas eles nunca me deixaram. E no final ele disse: você tem que escolher o que você escolhe. Eu olhei lá, havia tanto símbolo pagão e eu disse: eu nunca poderei escolher nada, isso desonra a Deus. Ele me respondeu: você vê aquela protuberância e essa caixa lá em cima em uma prateleira? Então eu disse: sim, eu vejo isso. E ele me respondeu que se eu quisesse levá-lo, como ninguém queria, eu o levaria, porque se ficasse até o dia seguinte, eles o jogariam fora. Eu perguntei a ele: o que você tem? Ele me disse: a bolsa tem uma cera, um grande plástico, e a caixa tem um estande. Eu rapidamente respondi que sim, que ia aceitar. Então me disse: bem, faça. E ele riu. Tirei-o da prateleira e vi que a caixa e a bolsa estavam extremamente sujas. Eu balancei, tirei e guardei. Havia uma cabana abaixo, e é para onde eu os levei. Eu recebi a ordem de ir a outro lugar, para explicar o que estava contido naquele livreto, porque nessa reunião eles não me deixaram explicar. Eu fui para outro lugar onde havia muitos adventistas novamente, todos também comemorando o Natal. Perguntei-lhes se poderia expor algo que o Senhor me enviara para dar a eles, e eles responderam que sim. Eu comecei e abri o livreto. Esse livreto ficou grande, como um mural, e um ponteiro apareceu na minha mão. Eu comecei a compartilhar o que estava escrito lá. Naquele momento em que eu estava expondo o que estava escrito lá, em minha mente eu disse: Senhor, como eu estou explicando isso? Se eu não sei, eu nunca fiz isso. Nesse momento senti alguém atrás de mim. Quando me virei para ver, vi meu acompanhante, o meu anjo acompanhante. Eu estava lá, com um jovem, pela mão, e o jovem me disse: tudo o que você está dizendo, diz o anjo segundos antes. Naquele momento eu soube como eu estava expondo. Muitos receberam a mensagem alegremente. Eles ficaram contentes de ter aprendido a verdade das solenidades festivas de Deus e como o calendário deles corre sob essas comemorações. E outros com muita coragem, porque queriam nos expulsar do lugar. Então saímos de lá. Fui levada para um caminho de campo, onde as pessoas estavam indo em busca de água. Depois fui com um jovem naquela estrada, enquanto as pessoas procuravam água. Quando cheguei, vi que a água não apenas refrescava, mas que era uma água de cura, porque aqueles que a tomavam se curavam. Olhei para o poço, porque era um poço muito diferente. Era um bem precioso na confecção, com flores e lírios muito deliciosos, muito preciosos. Nunca vi nada assim aqui no solo terrestre.
Era algo maravilhoso aquelas flores e eu podia apreciar que haviam lírios, lindos lírios. Então, de repente, vi que minha barriga inferior tinha um tumor e eu podia tocá-lo. Doía muito. Ouvi meu acompanhante que me disse: tome barro e com essa água faça um cataplasma. Tome o barro e com essa água faça um cataplasma, uma pasta, e coloque-o. Então eu fui imediatamente, fiz isso, e este desapareceu. Então meu acompanhante nos guiou para um campo. Era um belo campo montanhoso. Havia muitas cabanas, e todos na família celebravam a festa das cabanas. Então vi como a paz, a harmonia e a solenidade eram notáveis em todo lugar, e a presença de Deus ali era sentida em todos os momentos. Então, naquele momento em que olhei para tudo o que estava escrito lá, meu acompanhante me disse: ouça. E naquele momento, todos os meus sentidos foram alertados para ouvir. E eu ouvi um terrível terremoto, que seguiu outro, e outro, e outro. E disse: é hora, eu deveria ir, mas logo nos veremos. E ele continuou me dizendo para instruir e perseverar. Não desanime, o céu irá ajudá-la. E aí eu despertei. Há tantas coisas, amados, que estão acontecendo. O Senhor, como eu digo a alguns irmãos, nós estamos vivendo sob um calendário humano, mas o calendário de Deus é muito diferente. Nós estamos vivendo, este mundo inteiro está vivendo sobre o calendário de Deus. Suas festividades, como ele as deu ao povo de Israel, que marcou estes tempos importantes, não apenas para as colheitas, mas também para que eles tenham presentes que existe um Deus e que tudo o que temos é devido a Ele. Aquele mesmo calendário que hoje ainda é válido no céu. Então, nosso Senhor morreu na Páscoa e ressuscitou como as primícias, como aquelas, cumprindo aquela parte da festa. Amados irmãos, é tremendo como ele também levou o povo de Israel na Páscoa, de lá do Egito, é onde foi implementado. Eu não sei muito sobre essas coisas. Como um povo adventista, nós não somos instruídos nisso. Então, eu sinceramente falo com todo o meu coração. Eu não sei muito sobre essas coisas, mas eu posso dizer que se o Senhor está chamando atenção para isso, não para que caiamos em rituais ou coisas afins, mas para que estejamos atentos a estes tempos, por alguma razão, porque eles marcam tempos proféticos muito importantes nesse tempo. Porque eles marcam tempos proféticos muito importantes neste tempo, tão solene que estamos vivendo. Façamos caso, sigamos as instruções de Deus para que possamos estar cientes para os tempos em que estamos e não divaguemos e saibamos exatamente o que devemos fazer. Vamos continuar buscando. Sejamos bereanos, vamos investigar todas essas coisas para que seja o Senhor quem nos dirige em tudo. Que o Senhor nos abençoe.